Desde que os controladores começaram a gerar autuações aos motoristas que desrespeitam as leis de trânsito, o número de multas aplicadas em Santa Maria aumentou em comparação ao número de infrações registradas somente por agentes de trânsito. Com o funcionamento pleno desde junho de 2021 em 6 locais e desde julho em 9 trechos, os controladores são responsáveis por detectar motoristas que passam no sinal vermelho, param em cima da faixa e principalmente ultrapassam a velocidade máxima das vias. Desde que o número total de autuações de trânsito disparou, um dado tem chamado a atenção. A Avenida Diácono João Luiz Possobon é a campeã de infrações. Os números da avenida que ligam o centro a Camobi são os maiores em comparação com os outros 8 cruzamentos onde os equipamentos multam motoristas nas mesmas situações. De agosto a janeiro, Diácono soma 28.290 casos, a maioria por excesso de velocidade. Em segundo lugar está a Walter Jobim, com 8.529, e em terceiro lugar a Elvio Basso, com apenas 6.159 casos. E é justamente nessas 3 avenidas campeãs de multas por velocidade que a Secretaria de Mobilidade Urbana faz um estudo que pode resultar em breve em mudanças como, por exemplo, o aumento da velocidade máxima, que hoje é de 50 km por hora para 60 km por hora. Em entrevista ao programa Bom Dia Cidade, o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, falou sobre a possibilidade e explicou como funcionam os estudos para a definição de velocidade nesses locais. Então, a gente está agora para fechar, provavelmente mês de março, todo esse estudo de trafegabilidade para verificar quais são os ajustes necessários, se por acaso existem ajustes a serem promovidos pela mobilidade urbana, pelo município de Santa Maria, né? Para que a gente promova a segurança e não a autuação deliberada apenas para promover a multa, digamos assim, tá? Então, o que atingir, na verdade, é uma recondução ou uma direção segura. Então, a gente está fazendo isso em 3 pontos especificamente. A Avenida João Luiz Possobon, a Avenida Elvio Basso e a Avenida Walter Jobim. A gente trabalha com perfis de velocidade. Tecnicamente, ele tem, dentro dos nossos manuais, que a gente chama de 85 percentis. O que isso representa? Representa uma medição de velocidade, como a gente fez anteriormente a instalação dos equipamentos, e os veículos têm que estar dentro daquele limite de velocidade estipulado para a via. Naquele caso, a velocidade ali era 60 km por hora. Os veículos estavam numa média de 70, 10 acima. Para ele ficar em 60, que representa uma média aceitável, a gente tem que baixar 10 quilômetros, né? Porque ali o excesso é até 57. Então, 50 quilômetros representa ali uma condição melhor de segurança. Hoje, a gente tem que refazer exatamente esses estudos, e ele está previsto, a gente vai refazer eles antes, está previsto refazer 1 ano após a instalação, a gente vai refazer com 6 meses. Por quê? Porque se nós tivermos ali, como está a velocidade agora, 50 km por hora, se estiver muito abaixo, né, a gente pode, talvez, fazer uma realocação. E, especificamente, nesse caso da João Luiz Possobon, analisar se, por acaso, ali ele está sendo eficiente ou se daqui a pouco existe uma readequação a ser feita na questão velocidade, né? Porque pode, sim, os condutores estarem dentro das médias aceitáveis e o equipamento, digamos, será ajustado para essas médias, né? De agosto até agora, o número de autuações vem caindo. Quando os controladores passaram a multar ainda em 2021, a Secretaria de Mobilidade Urbana já esperava que nos primeiros meses de funcionamento dos equipamentos, o número de multas fosse maior. A expectativa é de que os motoristas passem a respeitar mais as leis de trânsito e, nesses trechos, as infrações comecem a cair. Em janeiro, a queda registrada é de 11,26% em relação a dezembro de 2021.